Bom, a gente teve uma aula de modelagem, né? A gente fez um molde base de blusa para malha. E aí eu falei que a gente ia confeccionar uma peça a partir desse molde. Esse aqui foi o molde que a gente fez no tamanho 38. E hoje eu resolvi fazer uma blusinha de malha usando esse molde. Quais foram as modificações que eu precisei fazer aqui? Aqui onde eu moro é quente, então eu não vou fazer aquela golinha que fica justinha no pescoço, que geralmente essas blusinhas de malha mais simples têm. O que é que eu fiz aqui? Eu aumentei o decote da parte da frente e aumentei o decote da parte das costas também, porque eu quero uma blusinha com um decote maior, porque aqui é quente e não dá para usar aquela golinha. Não dá. Mas se vocês quiserem fazer com aquela golinha, é só respeitar aqui, ó, a medida do decote original aqui do molde, do mesmo jeito que tá aqui. Aí aqui eu aumentei, na parte da frente eu aumentei 2 centímetros e 1 centímetro aqui no ombro. 2, né, vim com 2 aqui e subi até morrer em 1 centímetro aqui em cima. E aqui eu tirei 1 centímetro em toda a volta. E na barra eu também fiz uma modificação. Esse molde que a gente fez, ele é um molde que vai até a linha da cintura. Se vocês forem fazer usando esse molde normalmente, só com margem de costura, vocês vão ter um cropped. Só que essa blusinha que eu vou fazer não vai deixar de ser um cropped, porque ela não tá no tamanho tradicional, porém, vai ser um cropped um pouquinho maior. Eu acrescentei aqui 8 centímetros. Acrescentei 8 centímetros no comprimento dessa blusinha. Tanto na frente quanto nas costas, né? Pra ficar igual. E aí, eu acrescentei esse 8 centímetros e 2 centímetros de barra, né? Que eu vou perder quando a gente fizer a barra dessa blusinha. E foi isso. O corte é bem simples. Eu peguei aqui a minha malha, escolhi essa malha, é excelente essa malha, muito boa, uma malha mais grossinha. Vê que a espessura dela é bem mais grossinha. E para uma blusa que vai ser branca, né? Então é interessante que a malha seja mais grossinha para não ficar tão transparente, porque o branco já é transparente, a blusinha de malha já é colada, então uma malha muito fininha eu não aconselho. Corte, como eu falei, é bem simples. Eu só dobrei a minha malha no sentido da auréola e fiz o corte com ela dobrada, tanto da frente, né, quanto das costas. Aí quando a gente abre aqui o tecido, depois do corte, aí a gente tem a parte da frente inteira. Aqui, ó. Tem a parte da frente inteira e o mesmo acontece com a parte das costas. Se vocês quiserem uma aula de corte, ensinando tudo sobre corte, apenas sobre corte, como cortar, como posicionar o tecido, como armar o tecido, como colocar o molde em cima do tecido para fazer o corte, todas as dicas, todos os passos sobre corte, deixem aí nos comentários que eu trago. Aqui eu fiz o seguinte, aqui eu alfinetei as laterais e alfinetei os ombros. Pode ser que alguém pergunte por que que tá assim, né? Não tá bem retinho igualzinho aqui. Ai, me furei. É porque a parte das costas eu cortei o ombro um pouquinho maior, porque eu acabei esquecendo de colocar a margem de costura aqui no ombro da frente, aí eu coloquei um pouquinho maior no ombro das costas para compensar. Mas aí vocês vão fazer certinho e não vai ter esse erro que eu acabei fazendo aqui, por isso que tá assim esse desnível na hora que eu coloquei o alfinete, mas não vai dar nenhum defeito na peça não, tá? É claro que o decote da frente vai descer um pouquinho mais, mas eu não tenho nenhum problema com isso, porque eu quero essa blusa um pouco mais abertinha mesmo. Ok, aí eu alfinetei, né, os ombros e as laterais.
e eu vou passar os ombros e as laterais na minha máquina overlock. Se você não tem máquina overlock, mas quer costurar uma blusinha de malha como essa, no final do vídeo eu vou dar uma dica de como você faz isso só com a sua máquina doméstica. Mas como eu tenho overlock aqui, eu vou passar a minha na overlock, tá? Ah, e uma outra coisa. Além dos ombros e das laterais, eu também vou passar na overlock todo o decote, toda a circunferência do decote e também toda a circunferência da cava, frente e costa, tá? E, além disso, a barra também eu vou passar na overlock. Eu vou passar ela todinha na overlock e depois a gente vai para a máquina reta para fazer o acabamento. É importante passar um pedacinho de malha para ver se o ponto tá certinho. Ok, passei a blusa inteira na overlock. Vou mostrar aqui o acabamento, tá ótimo o ponto. Se o ponto não tiver bom, é bom regular antes de fazer essa costura, porque basicamente o acabamento todo dela é na overlock, né? Então eu passei tudo, né? Passei, além das laterais e os ombros, passei o decote, a cava e também a barra. Agora a gente vai fazer essa barra na reta. Eu vou dobrar só uma vez e fazer a barra. A gente também vai fazer o acabamento aqui na cava. Eu vou dobrar uma vez para dentro também. E o decote também eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou dobrar uma vez para dentro para a gente fazer o acabamento. A dica que eu tenho para dar a vocês é a seguinte. Aqui na máquina doméstica, eu coloquei a linha normalmente. Porém, na bobina, eu vou usar fio de overlock. Eu vou encher a minha bobina com fio de overlock, assim eu consigo costurar a malha e consigo fazer com que a minha costura ela não rompa quando a malha esticar. Então, a malha pode esticar tranquilamente e a minha costura não vai romper. Então, eu vou encher aqui a minha bobina com esse fio de overlock. O ponto da minha máquina eu vou deixar aqui no ponto 3. Não façam num ponto muito pequeno, tá? Senão fica muito feia a costura. Eu vou começar aqui com o decote. E como eu falei antes, eu vou jogar aqui 0,7 centímetros, meio centímetro, 1 centímetro, o quanto você quiser jogar aqui para dentro para fazer esse pesponto. Ou se quiser jogar só a costura da overlock mesmo e passar o pesponto bem rente para ficar bem fininho, também fica a seu critério. Esse foi o resultado. Não sei se vai dar para ver bem, porque a linha é branca, o tecido é branco, né? Mas ficou bem legal o resultado, eu gostei. Depois eu tento mostrar direito para vocês na mesa. Agora eu vou fazer a mesma coisa aqui na cava, só que na cava eu vou colocar para dentro bem menos. Eu quero que fique realmente um pesponto. Quero que essa costura fique mais fininha.
A cava ficou assim. Ok, agora é o último passo, que é a barra da blusa. Essa barrinha você pode fazer da largura que você quiser, dependendo do quanto de margem de costura que você deixou para fazer essa barra, né? Eu vou fazer ela com mais ou menos 1,5 cm. Eu acho que fica um tamanho bem interessante, vai ficar bem bonito no final. Vou fazer aqui e já volto para mostrar o resultado final da blusa. Esse foi o resultado da blusinha. Eu gostei muito do resultado. Esse tecido é um tecido muito bom, essa é uma malha muito boa. É uma malha de algodão, tá? Por isso que ela amassa um pouquinho, como vocês podem ver. Ela amassa, porque é uma malha de algodão, mas é muito confortável e é um tecido de ótima qualidade. Não é porque é uma blusa simples que a gente vai usar qualquer tecido, né? E o tecido também faz toda a diferença. Ficou assim a barrinha, eu achei que ficou numa espessura ótima, ficou bem legal. E o acabamento aqui do decote e da cava, ficou ótimo o acabamento. Bem simples. E se por acaso você não tem overlock, essa blusa pode fazer da seguinte forma. Você pode usar a técnica que eu ensinei, né? De colocar o fio de overlock na bobina. Coloca o fio de overlock na bobina e você costura toda ela inteira. O acabamento pode ser feito no zigue-zague. Esse acabamento aqui que fica por dentro. Esse acabamento pode ser feito no zigue-zague também para quem não tem overlock e uma costura reta, além do zigue-zague, né? Uma costura reta com o fio de overlock na bobina. E aí você consegue confeccionar a peça sem overlock. Ah, uma outra coisa super importante que eu acabei esquecendo de comentar é que quando vocês forem costurar a malha na máquina doméstica, lembrem sempre de usar essa agulha para malha. Essa agulha que tem a ponta dourada. Essa agulha aqui é apropriada para malha. Usem sempre essa agulha aqui ao costurar a malha na máquina doméstica. Não esqueça disso. Eu esqueci de comentar, mas isso é super importante.